Cantares de Salomão, capítulo 5, versículo 6, versículo 16, aliás, diz assim: o seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Podemos sentar, meus irmãos, que a palavra do Senhor nesta manhã venha sobre nós, nos envolva, nos abrace, nos confronte, nos transforme. Que a palavra de Deus nos empodere também de uma maneira tremenda. Pouco se prega utilizando o livro de Cantares, mas ele tem uma riqueza teológica muito grande, porque ele fala de Jesus e a sua igreja. Ele é uma comparação entre Jesus e a igreja. O livro de Cantares faz parte de um conjunto de livros chamado Poéticos, porque a Bíblia ela está dividida em livros que são os livros da lei, são 5 livros, depois tem os livros históricos, e depois tem os livros chamados poéticos, e depois tem os livros proféticos, isso do Antigo Testamento. E o livro de Cantares, ele é um diálogo em forma de poesia, entre o marido, o que é o rei, e a esposa, que é a sulamita. E esse livro ele pode ser dividido em 3 partes, que é o namoro, que é o capítulo 1, 2 e 3, o casamento, a segunda parte, que compõe também o capítulo 3, 4 e o 5, e a maturação do casamento, que compõe parte do capítulo 5, 6, 7 e 8. Esse livro ele era sempre lido na festa chamada Festa da Páscoa. Eles liam esse livro nessa época, tá? Então esse livro ele faz alusão a Cristo e a igreja, a Cristo como noivo e a igreja como noiva. É uma comparação de Jesus, é uma comparação da igreja, é uma comparação de amor que ele tem para com a sua igreja, para com o seu povo, e o seu povo tem para com ele. E Cantares 5:9 tem ali um questionamento expressado pelas filhas de Jerusalém, utilizando a expressão: que é o teu amado mais do que outro amado? E a esposa vai responder o seguinte: o que é o teu amado? A pergunta foi. A resposta é: ele é o primeiro entre 10.000. Ele é o primeiro entre 10.000. Eu digo, é esse sentimento, meus amados, que a esposa responde: ele é o primeiro entre 10.000, que simboliza o que Cristo é para nós, o primeiro entre milhares. Jesus em primeiro lugar da nossa vida, Jesus tendo a primazia sobre nós. Também uma grande riqueza, que Jesus é o primeiro no meio de milhares para nós. Mas também uma grande riqueza do versículo 9 ao versículo 10, desse mesmo capítulo 5 de Cantares, né? Ela, a noiva, a igreja, pronunciou um discurso, produziu um discurso dividido em 10 partes, o discurso. E na realidade são 10 elogios que ela faz ao noivo. 10 elogios que, como a comparação, é um elogio a Cristo, um elogio ao Senhor Jesus. E salientando nesses 10 elogios, 10 características do seu noivo, do seu amado. Então ele vai descrever o que? A beleza, a formosura do seu amado, nessas 10 características. Eu quero ler com vocês então, ali no versículo 10, no capítulo 5, versículo 10, diz assim: o meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10 milhares. E aí começa agora no versículo 11, dizendo assim, ó: a sua cabeça é como ouro mais apurado. Primeiro vai falar da sua cabeça. Depois diz: os seus cabelos, cachos de palmeiras, que são pretos como o corvo. Os seus olhos são como as pombas junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engastes. A sua face são como canteiros de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios
são lírios que gotejam mirra preciosa, as suas mãos cilindros de ouro, embutidos de jacinto, o seu ventre como alvo marfim, coberto de safiras, as suas pernas, colunas de mármore, assentado em bases de ouro puro, o seu aspecto como o Líbano, esbelto como cedros, o seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Ele é totalmente desejável. Esse tema da mensagem, ele é totalmente desejável. E é isso, meus amados, que nesta manhã eu quero compartilhar com a ação do Espírito Santo sobre nós, sobre Jesus totalmente desejável. É uma descrição do esposo da cabeça aos pés, e o elogio começa pela cabeça, começa de cima, a respeito desse noivo. Embora ela vai resumir as 10 características em 4 palavras, e as quatro palavras são: ele é totalmente desejável. Lembrando que Cantares é uma alusão entre Cristo e a sua igreja, e ela diz sim, ele é totalmente desejável. Cristo, meus amados, deve ser o nosso principal interesse da nossa vida. Cristo deve ser o centro da nossa vida. Cristo deve ser totalmente desejável na nossa alma, na nossa vida. Para cada um de nós, totalmente desejável, completamente desejável. Nós podemos dizer também como salmista, no Salmo 73 e no verso 25, quando o salmista ele diz: quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseja, além de ti. O amor que tinha para com Deus, a dedicação que tinha para com o Senhor. Quando nós vamos ver o amor que Davi tem para com Deus, apaixonado por Deus, faz com que ele vai para a batalha levar queijo, levar pão, levar mantimento, e ele vê a afronta que existia do gigante contra Deus, e ele se posiciona, não porque ele quer defender a nação, não porque ele quer o medalhão, não porque ele quer a recompensa, mas ele fica inquietado, porque aquele gigante estava insultando a Deus, e ele era apaixonado por Deus. Diz ele: como que eu vou ficar calado enquanto este gigante incircunciso está afrontando meu Deus? Davi apaixonado por Deus. Meus amados, que o Espírito Santo de Deus, que a palavra de Deus nos torne totalmente apaixonado por alguém que é totalmente, completamente desejável. Que não tenhamos na nossa vida desejo por mais nada a não ser a Ele. Que a nossa afeição não seja a ninguém mais a não ser para Ele, por Ele. Para Ele são todas as coisas, Ele é o centro de tudo. Meus amados, nossa dedicação, nosso amor, nossa entrega, a nossa renúncia. O próprio Senhor Jesus, Ele diz o seguinte, que qualquer que quiser ser meu discípulo, negue a tudo, deixa tudo e me segue. Ele diz mesmo também assim, que qualquer que amar mais o seu pai ou a sua mãe, não é digno de ser meu seguidor, porque ele deve ser totalmente desejável, ele deve ser completamente desejável. E qual o seu valor para nós? Qual é o seu valor para cada um de nós? Qual é o seu valor para a igreja? Provérbios 8:11 diz o seu preço. Diz: o seu preço é melhor do que os rubis, e tudo o que tu possas desejar não se compara a ele. Tudo que você possa se desejar não se compara a ele. E eu não posso entender como que alguém abandona Cristo, deseja outras coisas e larga sua fé e perdeu o seu amor para com o Senhor. A própria Bíblia vai dizer lá em Apocalipse: eu tenho contra ti que perdeu o teu primeiro amor. A paixão para com Deus, a entrega total para o Senhor, perdeu, acabou, vindou. Meus amados, eu digo que é falta de conhecimento dele. A noiva aqui, a Sulamita, fazendo elogio para o rei Salomão,
fazendo a descrição da cabeça aos pés, ela conclui então, resumindo em 4 palavras: Ele é totalmente desejável. Que ao nosso coração, que é a nossa vida, meus amados, Jesus sempre seja totalmente desejável. Paulo, o apóstolo, ele escrevendo à igreja de Colossenses, no capítulo 1, versículo 19, diz exatamente assim: porque foi do agrado do Pai que toda plenitude nele habitasse. Foi o agrado do Pai, o desejo do Pai, que toda plenitude habitasse nele, no seu Filho Jesus. Sim, então Jesus, ele é totalmente desejável, tudo está nele, porque ele é tudo. Jesus é o pão para o faminto, Jesus é uma fonte de água para o sedento, Jesus, ele é vestimenta para aquele que está nu, Jesus é cura para aquele que está ferido, aquele que está doente. Jesus, para o cego, ele é luz. Jesus, ele é para o prisioneiro, ele é o libertador. Para o solitário, aquele que vive sozinho, aquele que se sente sozinho, Jesus é o companheiro fiel, o amigo de todas as horas. Para o viajante, Jesus é o caminho que ele precisa para chegar no outro lado. Para a medicina, que Jesus é o médico dos médicos. Jesus, meus amados, é réu. Jesus é, meus amados, para aquele que é réu, Jesus é o advogado. Para aquele que anda triste, Jesus é alegria. Para aquele que se sente devedor, culpado, Jesus é o perdão. Para o fraco, Jesus, o que ele é? Ele é a força. Para o fugitivo, Jesus é o esconderijo, é a proteção, é o cuidado. Para as nações, ele é o desejado. E para a igreja, ele é o noivo amado, o totalmente desejável. Para a nossa vida, meus amados, Jesus é tudo. Não tem como você conhecer Jesus completamente, da cabeça aos pés, e não amá-lo, não segui-lo, não entregar-se total e completamente. Sim, Jesus, ele é totalmente desejável quando nós o conhecemos. Quando nós não conhecemos a Cristo, ele não é desejável, porque não o conhecemos, nós o ignoramos. Quem sabe até mesmo nós desprezamos a ele, desprezamos a fé, desprezamos quem o ama, quem serve a ele. Talvez até ridicularizávamos quem seguia Cristo, quem andava com Jesus. Mas de repente a gente passa a conhecê-lo e se torna apaixonado por ele, ele se torna totalmente desejável, e então o nosso coração se inflama de paixão por ele, e aí somos capazes então de entregar a nossa vida e morrer por eles. Como os discípulos também não o conheciam ainda, não conheciam totalmente o seu poder, não conheciam totalmente, os discípulos abandonaram, os discípulos fugiam, os discípulos estavam com medo, mas de repente agora, os discípulos cheios do Espírito Santo, conhecendo Jesus e sabendo que ele é totalmente desejável, eles morrem agora por Cristo. Eles entregam a sua vida e não tem mais a sua vida por preciosa, mas a entregam completamente. Então dizer que ele é totalmente desejável é dizer o seguinte: eu olhei ele dos pés à cabeça e não vi nenhum defeito nele. É isso que transcreve no livro de Cantares. Nenhum defeito. A cabeça é perfeito. O seu cabelo, tudo nele. Não existe defeito. Não existe falha nele. Não existe uma mancha no seu caráter. Não existe nada que denigre a ele de maneira e de forma nenhuma. Então dizer que ele é totalmente desejável é dizer que ele é puro. E eu digo, como não amá-lo? Como não amar Jesus? Como não nos entregar por inteiro e por completo a ele? Como que eu não vou dedicar a minha vida e servir a ele para o resto da minha vida? E depois que aqui eu findar, ainda com ele continuarei. Por isso que o céu é maravilhoso, porque estaremos para sempre com ele. Eu acho tão interessante o seguinte, que em Isaías capítulo 53, descreve ele um pouquinho diferente do que a Sulamita descreve no capítulo 5, do versículo 10 em diante. Isaías 53 diz que olhávamos para ele e não víamos nele nenhuma beleza.
e nem formosura. Mas por quê? O que Isaías 53 está falando de Cristo? Profetizando de Cristo. Está falando exatamente quando Jesus ele é preso. Quando Jesus ele é açoitado pelos soldados romanos. Quando Jesus ele passa por uma sentença de muitas chicotadas. Em que a sua carne é tirada, é arrancada pelas chibatadas dos chicotes que tinham na ponta, ossinhos ou pequenos pedaços de ferro, e que quando batia nas costas do prisioneiro, quando puxava, arrancava pedaços de carne, abria verdadeiros sulcos na pele, dilacerava o prisioneiro. É ele que tomou muitos bofetões, bateram nele com muita crueldade. Homens bem preparados, eram vários batendo. A Bíblia diz que pegaram uma caniça, um pedaço de pau, e batiam na cabeça dele. Porém, botaram uma coroa de espinho na cabeça. E aí em cima daquela coroa, batiam, surravam. Muito sangue jorrou. Jesus estava cansado. Jesus já estava exausto. Além das dores físicas, também no emocional, porque sabia que os seus discípulos o abandonariam, o largariam, o deixariam. Ele sabia que ia estar sozinho na cruz. Ele mesmo diz na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que tu me desamparou? Todos o abandonaram. Ele estava sozinho. Mandaram ele carregar aquela cruz, e aquela cruz era muito pesada. A Bíblia diz que ele não conseguiu. A Bíblia diz que ele tropeçou, que ele caiu no chão, até que chega lá no alto daquela montanha. E ali então prendem ele na cruz. Aí as suas mãos elas foram perfuradas, os seus pés foram perfurados. Ao todo Jesus derramou 7 vezes o seu sangue nesse processo. 7 vezes Jesus sangrou. E aí chega o momento que deitam Jesus na cruz, perfuram as suas mãos com pregos enormes e grossos, atravessam suas mãos, fixa na madeira, depois a mesma coisa fazem com os seus pés. Isso doeu, e ele sofreu, ele padeceu, ele não precisava disso, ele não tinha necessidade disso, mas ele veio morrer por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. A sua fisionomia ficou horrível, cheio de sangue, cheio de feridas abertas. E aí então levantam na cruz, começam a levantar, e ali tem um buraco, a qual eles cavam, para botar a cruz ali naquele buraco, e depois encher de terra. E quando levanta a cruz, e o pé da cruz então começa e vai cair lá embaixo, ele já está crucificado, e quando dá aquele baque, rasga-se tudo, dói tudo, machuca tudo. Então Isaías vai dizer que não víamos nele beleza, não víamos nele formosura. Porém, não é porque Jesus era feio, Jesus é lindo demais. Jesus tem uma beleza incomparável. Jesus é o mais lindo, Jesus é o mais belo. Eu digo, não tem como não se apaixonar por ele. Ainda que todo ensanguentado, ainda continua sendo mais belo, ainda continua sendo o mais desejável, ainda continua mesmo mutilado por causa das nossas transgressões. Eu digo, não existe alguém com o rosto mais lindo que o rosto do nosso Senhor Jesus. Não tem pessoa igual. Ele é o mais lindo, ele é o mais belo, ele é o mais formoso, ele é o mais forte, porque ele carregou nos seus ombros uma cruz pesada, mais forte do que Sansão, que levou uma porta de uma cidade
né? E colocou lá em cima do monte. Ele levou uma cruz, a qual estava todo o peso dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas maldades. Jesus é mais forte do que Sansão, porque ele conseguiu carregar, ele levou sobre si, diz a palavra, todos os nossos, as multidões dos nossos pecados. Por isso eu digo sim, Jesus totalmente desejável. Por isso eu digo, é tão preciosa essa palavra encontrada no livro de Cantares. Ele é absolutamente desejável, ele é o mais desejável. Há a linda letra de um hino contido na harpa cristã, no cantor cristão. Alguns já interpretaram esse hino, né, como Matos Nascimento, Nani Azevedo, que diz assim: achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos lírios, dos vales é o lírio, forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Escolhido dos milhares, entre os milhares para mim. Mas sabe o que eu acho tão interessante? Jesus com toda essa beleza, Jesus com todo esse seu charme maravilhoso, tão precioso como ele é, ele se apaixonou por alguém tão feio como nós, por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados nos tornam feios, os nossos pecados nos detonam, nós somos feios demais por causa dos nossos pecados, mas mesmo assim ele nos amou. E eu digo que é impossível conhecê-lo e não amá-lo. É impossível ver o que ele é capaz de fazer e não querer ele, não desejar levá-lo para casa, porque ele que transforma, meus amados, a tristeza em alegria, é ele que enxuga o nosso pranto, ele que nos entende quando nos sentimos abatidos, feridos, machucados, quando nos sentimos abandonados, quando nos sentimos sem valor nenhum, e aí olhamos para ele, o valor que ele nos deu, nós não valendo nada, nós não tendo valor nenhum. A Bíblia menciona lá em João capítulo 12, versículo 21, que os gregos foram lá para conhecê-lo, de longe vieram, lá da Grécia, eles se deslocaram para Israel, para conhecê-lo. Meus amados, de longe foram, procuraram Filipe e disseram assim: Senhor, nós queremos ver Jesus. E nós, meus amados, apaixonados por Ele, nós queremos mais de Jesus, nós precisamos mais dEle. Outra feita também, Jesus se levantou de madrugada e foi para um lugar para orar. Os discípulos começaram a procurar: onde está Jesus? Não encontraram. Procuraram aqui, acolá, foram por todo lugar procurando Jesus sem encontrar. De repente eles encontraram. E olha o que eles disseram, olha o que eles falaram assim que encontraram Jesus. Está em Marcos capítulo 1, versículo 35. Diz assim: Senhor, todos te buscam, porque todos precisam dEle. Todos nós necessitamos dEle, todos nós carecemos dEle. Em Cafarnaum, em Marcos capítulo 2, ele estava numa casa cheia, a casa estava lotada, não cabia mais gente, porque todos queriam estar perto dele, as pessoas queriam tocar nele, as pessoas queriam ouvir a voz dele, as pessoas queriam ouvir a mensagem dele, as pessoas queriam, anelavam estar perto dele, estar junto dele, porque ele é bom demais, porque ele é totalmente desejável. A casa estava lotada, a casa estava cheia. Daí que tiveram que levar no meio dessa multidão uma pessoa que precisava, um paralítico, e não tinha como entrar na casa. A Bíblia diz que eles removeram parte do telhado e desceram o paralítico por cima, amarrado em cordas. Porque, meus amados, a casa estava cheia. Jesus é totalmente desejável, Ele tem o que você necessita, Ele tem o que você precisa. O que você jamais encontrou na vida, em Jesus você encontra, porque Jesus nos completa. A Bíblia fala a respeito de uma mulher que sofria durante 18 anos com uma hemorragia. A mulher hemorrágica, a Bíblia vai mencionar. E esta mulher, ela precisa de Jesus, mas não consegue, porque a multidão, todos querem Jesus.
Todos que estavam perto de Jesus, e ela não conseguia, até que ela consegue no meio da multidão, se espremendo, ela toca nas vestes de Jesus, porque não tinha nem como marcar uma agenda com Jesus. Todos queriam estar perto dele, mas ela conseguiu tocar, e só pelo fato de tocar nas suas vestes, saiu virtude, ela saiu dali curada. O que em 18 anos médico nenhum resolveu, o que a medicina não conseguiu trazer solução, na hora, apenas tocando nas vestes de Jesus, ela ficou curada. Por isso Jesus é totalmente desejável. Todos o desejam. Aqueles que conhecem o seu poder, aqueles que conhecem o seu amor. Meus amados, a Bíblia vai mencionar num deserto árido, sem água, sem alimento, sem mantimento. A Bíblia menciona que tinha 7.000 homens, fora as mulheres, fora as crianças. Todos queriam ouvir ele, todos queriam estar perto dele, todos queriam estar junto dele, né? E foram lá para ouvi-lo. E chega um momento que as pessoas vão dizer: olha, ninguém falou como ele fala, porque ele fala no coração, ele fala das verdades eternas, ele fala das coisas do céu, do reino de Deus, de uma maneira que ninguém fala igual a ele. Todos queriam estar perto, porque ele é totalmente desejável. Meus amados, para aquela mulher, a vida dela foi mudada. Outra mulher também, que Jesus tornou-se totalmente desejável, uma mulher que foi pega pecando. Os homens foram lá, os religiosos foram lá, os acusadores da vida dos outros foram lá, pegaram a mulher em pleno adultério, no ato, e levaram até Jesus. E disseram: Jesus, é o seguinte, a lei manda apedrejar. O que tu diz? Na realidade eles queriam afrontar Jesus, porque não conheciam Jesus da cabeça aos pés. Porque se conhecesse Jesus da cabeça aos pés, estaria aos pés do Senhor Jesus o adorando. E a Bíblia menciona que Jesus estava escrevendo e continuou escrevendo. E aí Jesus então responde para eles: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que eles soltaram as suas pedras e começaram a sair um por um. De repente Jesus olha e não tem mais ninguém, porque Jesus estava escrevendo. E Jesus não levantou os olhos, de repente olha, a mulher está sozinha, todos foram embora, a multidão foi embora. E Jesus disse para a mulher: onde é que estão os teus acusadores? Disse: Senhor, foram embora. E Jesus: eu não te condeno, eu não te condeno, vai, não peca mais, não peca mais. Aquela mulher, irmãos, estava sentenciada à morte. Em poucos minutos ela estaria morta, alvejada por centenas de pedradas, pedradas gigantes, pedradas grandes, pedradas com muita força. Essa mulher sai viva. Eu digo, como Jesus não se torna totalmente desejável para essa mulher que Jesus livrou da morte? Quantos aqui Jesus já livrou você da morte? Como nós não amá-lo? Como nós não sermos apaixonados por ele? Que não fica apontando, nos acusando, por ele dizer: nem eu não te condeno. Quando você peca porque pecou por ignorância, ou pecou por um deslize, um descuido, por não ter vigiado, mas no Senhor Jesus nós sempre vamos encontrar a sua graça, o seu perdão, a sua bondade. Se nós olharmos também para a vida de um homem que a Bíblia chama de publicano. Publicano não era alguém que trabalhava em publicidade. Publicano era alguém que cobrava imposto. Ninguém gostava dos cobradores de imposto, porque eles eram maus. Eles não cobravam só o imposto que era permitido. Eles iam além, eles cobravam muito mais. Eles cobravam o que eles quisessem, e achacavam as pessoas, tiravam o que eles podiam das pessoas. As pessoas já sofriam por causa de tantos impostos que havia naquela época. Nem estou falando do nosso país ou outras nações. Israel na época, vinha alguém vender uma carroçada de abóbora lá dentro da cidade, eles chegavam ali, eles contavam, tinha que pagar imposto das abóboras que entravam na cidade. Tinha o ICM, tinha o imposto também por cabeças de escravo, pagava imposto por cada escravo que tinha todo ano, cobrava de tudo, irmãos. E tinha um chamado publicano, chamado Zaqueu. Zaqueu ouviu falar de Jesus, ele era o maioral dos publicanos, o principal dos publicanos, todos odiavam ele. E a Bíblia diz que Zaqueu correu para ver quem era Jesus, ele queria conhecer Jesus.
um homem odiado, um homem rejeitado, um homem que a sociedade não aceitava ele. Era um homem que, se tivesse amigo, ninguém mais queria ser amigo daquele amigo dele. E a Bíblia menciona então que ele quer ver Jesus, ele sobe em cima de uma árvore, porque sabe que Jesus vai passar por ali. O homem pecador, o homem mais odiado na cidade, por causa do fato dele ser um publicano, um cobrador de imposto. E aí Jesus está passando por baixo daquela árvore, Jesus para, Jesus olha para cima, e Jesus disse assim, ó, o Zaqueu, Jesus sabia o nome dele. Jesus sabe a nossa vida, Ele sabe como nós nos chamamos, e Ele nos chama pelo seu nome. E ele, Zaqueu, eu acredito que quando Zaqueu ouve o próprio Senhor Jesus falando o nome dele, o cara deve ter tremido na hora. O cara deve estar apavorado, meu Deus, agora sim, agora ele vai me xingar também, mais um me xingando. Falaram que eu sou o pecador da cidade. Dizer assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou posar na tua casa. Como assim? Os judeus, eles não iam na casa de publicano, eles não iam na casa de pecadores, de meretrizes, de prostitutas, de maneira nenhuma. E aí agora Jesus vai entrar na casa dele. Jesus, irmãos, se revelou para aquele homem, e a transformação que houve naquele homem foi extraordinária. Todos eles começaram a discriminar Jesus por causa disso. Como que ele vai na casa de um pecador, na casa de um publicano? Mas Jesus é tão misericordioso, estende as suas mãos, abre os seus braços e valoriza os desvalorizados, procura os humilhados. E aí Jesus vai lá e abraça e perdoa. Digo, graças a Deus, porque cada um de nós éramos Zaqueu. Cada um de nós éramos Zaqueu. Cada um de nós estamos na lista dos maiores, pecadores como Zaqueu. E aí Jesus vai na casa daquele homem. A Bíblia diz que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí Jesus disse, hoje me convém dormir na tua casa. Meus amados, por quê? Jesus é diferente. E esse homem, que teve a visita de Jesus na sua casa, não teve apenas a visita de Jesus, mas teve arrependimento, teve transformação. E ele disse, olha, hoje eu decido dar a metade dos meus bens, eu estou dando para os pobres, hoje metade do que eu tenho, eu estou dando para os pobres. Eu só não vou dar outra metade, porque tem tanta conta para pagar. Diz assim, porque também eu vou restituir de quem eu roubei, eu vou dar 4 vezes. Eu vou dar 4 vezes aquilo que eu roubei. Se eu roubei 1.000, eu estou devolvendo 4.000. Houve conversão. Por quê, meus amados? Esse homem conheceu Jesus da cabeça aos pés. Ele disse, é impossível não estar apaixonado, não ser apaixonado por ele. Jesus se tornou totalmente desejável para Zaqueu. E por que Zaqueu fez isso, irmãos? Porque Jesus tornou-se suficiente para Zaqueu. Zaqueu, não quero mais, eu não estou mais apaixonado pelo dinheiro, não estou mais apaixonado de tirar das pessoas, eu quero agora receber de Cristo. Jesus se tornou suficiente para Zaqueu, o publicano. Jesus completou mais do que ele necessitava, muito mais do que ele precisava. Eu digo, é história nossa também, de cada um. Antes era a droga que era desejável, agora não deseja mais a droga, agora deseja Jesus. Antes era o álcool que era desejável, agora não deseja mais o álcool, agora deseja Jesus. Antes era a vida, ter uma vida de poligamia com um amante, agora não é amante que satisfaz mais a sua vida, a sua alma, agora Jesus é o totalmente desejável. E agora se torna um homem, uma mulher fiel ao Senhor, fiel ao seu cônjuge, porque Jesus se tornou totalmente desejável. Zaqueu descobriu que Jesus é a maior riqueza do mundo. Eu digo a mesma coisa, quando você descobriu que Jesus é a maior riqueza do mundo, você largou de tudo, por causa dele e para ele. Então, se conseguimos descobrir Jesus e conhecer Jesus, da cabeça aos pés, nós somos apaixonados por ele. E aí então nós entregamos a nossa vida para ele, porque realmente ele é totalmente desejável. Jesus nos completa, Jesus nos completa, Jesus nos torna a vida nossa completa. Se nós olharmos também para Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, tinha ódio, ele tinha ódio dos cristãos, ele tinha ódio do evangelho. Ele era um perseguidor da igreja, porque a sua alma estava vazia. A sua alma era cheia de religiosidade, era um homem muito religioso. Porém, essa religiosidade não preenchia o seu coração. Ele era ódio dos cristãos. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. Ele conheceu Jesus. A Bíblia menciona que ele ficou cego
por 3 dias, sem enxergar, sem ver, sem contemplar. Mas esse homem, meus amados, foi tão impactado por Jesus e conheceu Jesus, e Jesus se torna totalmente desejável para ele, que agora ele se torna um perseguido. Jesus é suficiente. Eu digo, Jesus nos basta. E Jesus, meus amados, nos completa. Jesus é tudo que nós temos. Jesus é a maior riqueza, é o maior tesouro. O nosso tesouro não é a terra, o nosso tesouro é Jesus. Jesus foi para nós preparar um lugar. Nós estamos olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Ele é totalmente desejável. Que os nossos pés sejam semelhantes aos pés daquela pomba que Noé soltou para procurar o lugar depois do grande dilúvio. Não encontrando lugar, voltou para a arca. Depois a Bíblia menciona também que Noé soltou um abutre, um corvo, e ele não voltou, porque encontrou carne podre, apodrecida, e resolveu ficar com a carne podre, e não voltou mais para a arca. Quantas pessoas que elas estão comendo carne podre e não voltam mais para a arca, que simboliza Jesus, a salvação em Cristo Jesus? Que sejamos como aquela pomba que retorna, que volta, e que estejamos tão decididos por Jesus, até mesmo morrer afogado, mas não ficar sem voltar para a arca que representa Jesus, porque estar com Jesus sempre é melhor. Que preferimos morrer de fome, que preferimos morrer de sede, do que nos saciar em qualquer outra fonte, que não seja Cristo Jesus. Que a nossa vida e que o nosso coração, ele esteja totalmente inclinado para Deus. E eu pergunto nesta manhã, quem é Jesus para você? Qual é o valor? Qual é o preço que nós damos para Ele? Por quanto nós o trocaríamos? Não, pastor, eu não troco Jesus por nada. Pois é, teve um discípulo de Jesus que ele trocou Jesus por 30 moedas de prata. Traiu, vendeu. Aí depois com dinheiro, mas sem Jesus. Tem dinheiro, mas não tem Jesus. Tem agora prata, mas não tem Jesus. Ele olha para a prata e olha para Jesus. Mas eu fiz um péssimo negócio. Não, mas para aí. Aí caiu a ficha. Eu fiz um péssimo negócio. Digo, não vale a pena. Eu quero destrocar. Meus amados, como terminou ele que vendeu Jesus? A sua vida acabou. Ele foi se matar. A sua fonte de alegria foi trocada por dinheiro. Quantos estão procurando um prazer, uma alegria no mundo e acabam deixando Jesus? Eu digo, não troca Jesus porque não vale a pena. Sabe por quê? Porque Jesus é totalmente desejável. Jesus é o maior tesouro que alguém encontrou. Eu amo muito 2 parábolas na Bíblia que fala do tesouro que foi encontrado no meio do campo, e uma pérola preciosa que um negociador de pérola sabia do valor que tinha. A Bíblia diz que ele vendeu tudo que tinha e comprou a pérola, porque sabia o valor que tinha. E também aquele tesouro, aquela pessoa que descobriu o tesouro no meio do campo, vendeu tudo que tinha e comprou o campo para ficar dono do tesouro, porque sabia o valor que tinha o tesouro. Essas 2 parábolas ela fala de Jesus. Quando nós encontramos Jesus, então nós encontramos um grande tesouro, e vale a pena abrir mão de tudo por causa de Jesus, porque a gente sabe o valor que Ele tem. Ninguém valoriza sem conhecê-lo. Ninguém jamais vai dizer, olha, Jesus é totalmente desejável, se não conhecê-lo, da cabeça aos pés. Jesus, meus amados, ele leva os seus discípulos para Cesareia de Filipe. Tinha 2 Cesareias em Israel, a Cesareia Marítima e a Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma cidade que foi edificada, foi construída exatamente para os romanos morarem, residirem ali, num padrão de Roma, no estilo de Roma. Era um antro de adoração a ídolos. Aí Jesus leva os discípulos lá. E Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. Está registrado em Mateus 16. Jesus, o seguinte, ele perguntou para os discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? As 2 perguntas são diferentes. A primeira pergunta é: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. 4 respostas eles deram. E aí Jesus pergunta, a segunda pergunta é diferente. Diz assim: e vocês? Vocês? Quem vocês dizem que eu sou?
Primeira pergunta: quem os homens dizem que é o Filho do Homem, ou o Messias? Mas vocês, para vocês, quem eu sou? Eu acho que essa pergunta ela precisa nos confrontar, porque é uma pergunta que Jesus faz para você, nesse momento, como se você fosse a única pessoa presente nesse auditório, presente na igreja, e a pergunta fosse toda para você: quem eu sou para ti? O que eu represento para ti? Qual é o meu valor para ti? Quem você diz que eu sou? E a Bíblia diz que Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que Israel precisa, aquele que Israel está aguardando, esperando, orando para que venha. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse: olha, Simão, feliz é você. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não te foi revelado por carne ou por sangue, mas o meu Pai que está no céu te revelou, abriu o teu entendimento. E diz o seguinte, ó: eu te digo que você é Pedro, ou pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do Hades não prevalecerão, não poderão vencê-la. E eu te darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Quem Jesus é para você? A partir dessa percepção, meus amados, Jesus confere autoridade, Jesus confere poder, Jesus tem prazer de agraciar. Aquela pessoa que diz assim a Jesus: é totalmente desejável para mim, Jesus é tudo para mim. Mas não alguém que diz de palavras, só de boca, mas as ações, as atitudes são diferentes, são desconsoantes. Aquele que realmente na sua vida se entrega por total, se entrega por completo, se entrega por inteiro. Eu quero findar essa mensagem fazendo a vocês um apelo para que coloque a vida de vocês nas mãos dele, que é totalmente desejável. Dedique-se a ele, porque aquele que é totalmente desejável, quero dizer também, coopere com ele na sua obra, no seu reino. Discipulem, sejam discipulados, estejam abertos também para serem usados por Deus, para liderarem. Façam a diferença. E eu digo, falem para todo mundo. A Ele, a quem vocês são apaixonados, a quem realmente vocês se tornou Ele o mais desejável. Quem me antecedeu falando aqui hoje, falou do amor da sua vida, porque está apaixonado, né? Expressou o seu amor, o seu afeto, irmãos, apaixonado. Que Deus sempre use a vida do Tiago de maneira preciosa. Mas alguém apaixonado, irmãos, até na pregação fala do seu amor. Ó, meu amor, eu te amo, viu? Gente, é impossível nós não falarmos de alguém que para nós é totalmente desejável. Aí entra dia, sai dia, você fala de tudo, mas não fala de quem realmente você é extremamente apaixonado. E pergunto, se hoje à tarde, tivéssemos um culto hoje, à tarde, ali por umas 16 horas, vai ter um campeonato hoje, e bem na hora tivesse um culto, o que você faria? Sabe, eu com certeza, eu ia estar lá para tentar comemorar mais um depois de alguns anos. Não importa, Jesus é totalmente desejável para a minha vida. Que rale-se o meu time, que rale esse campeonato, por eu não assistir, eles vão perder muito, mas eu vou buscar quem é totalmente desejável para mim. Eu digo, não pode na tua vida ter alguma coisa a qual você seja mais apaixonado do que ele, porque você talvez ainda não conheça por completo. Eu digo, se você conhece ele por completo, se você conhece ele totalmente, você vai dizer também, olha, ele é totalmente desejável, ele é completamente desejável. Eu quero me entregar a ele por inteiro, eu quero me entregar a ele por completo, eu quero que a minha vida venha se gastar nele,
eu quero me envolver cada vez mais com o seu reino e com a sua obra. Eu digo, então, falem totalmente do desejável. Como fez o gadareno, que ele saiu dali liberto, transformado, com uma nova vida, uma chance que Jesus deu a ele. E ele sai dali falando para todos os seus familiares, em 10 cidades, ele se torna um grande evangelista. Que sejamos assim, meus amados, com o nosso coração. E eu encerro, já vamos orar, vamos ficar em pé. Eu encerro com um outro pedido também, um outro apelo. Empenhe-se por ser semelhante a Cristo. Se quisermos também nos tornarmos agradável ao Senhor, empenhe-se por Cristo. Sejamos fiéis a Cristo. Sejamos totalmente dedicados a Ele. A igreja sofreu um grande problema, sabe o que? Primeiro século, os discípulos, eles imitaram Jesus, eles eram tão apaixonados por Jesus, eles morreram por causa de Cristo, morreram por causa do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Aí o que aconteceu? Os filhos na fé dos apóstolos viram os apóstolos aguerridos, dedicados, consagrados, e seguiram também o caminho deles. Depois eles geraram também mais outros, e aquela geração, veio uma nova geração de discípulos. Depois essa outra geração veio a partir, veio a morrer, e veio uma outra, e eles foram copiando, cópia da cópia da cópia. E a cópia da cópia da cópia, ela já não é mais perfeita. É como na caligrafia, quando você aprendeu a escrever, a professora fazia com aquela letra bem bonita ali, você tinha que desenhar embaixo. E aí você então desenhou aquela letra. E aí de repente agora você vai ensinar outro a desenhar aquela letra que você desenhou. Ela já não é mais igual, porque a tua letra não é mais igual. Então, meus amados, não sejamos mais cópias das cópias das cópias dos outros, mas que imitamos a Cristo, que copiamos a Cristo, que conheçamos a Cristo. E que a nossa oração é: Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero te conhecer como tu é, para que eu também possa dizer: olha, Ele é totalmente desejável, e é alguém a quem eu quero dedicar e consagrar toda a minha vida, todo o meu ser, para viver eternamente, completamente para Ele. Que Ele seja totalmente desejável, que as nossas atitudes, as nossas ações sejam transformadas, para que também nós nos tornamos desejados por Ele. Eu digo, impossível o que Ele fez: amar a nós que não éramos desejáveis, amar a nós que éramos um traste, era um lixo, que éramos tremendamente perdidos e pecadores, e Ele conseguiu amar nós que éramos totalmente odiáveis. Totalmente odiável nós éramos, conforme a Bíblia diz, filhos da ira, condenados ao inferno, condenados à perdição. Mas Ele olhou para nós, encontrou aquele punhado de lixo que não valia nada, e Ele nos amou. A Bíblia mesmo diz que nós não o amamos primeiro, Ele nos amou primeiro, Ele se entregou por nós, Ele deu a sua vida por nós, Ele resgatou a nossa vida, nos tirou da morte, nos tirou da condenação, porque não tem mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. E eu digo, impossível a gente não ser fiel a Ele, não dedicar a nossa vida com fidelidade e lealdade, depois de conhecê-lo por completo. Ele é totalmente desejável. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Que haja nesta manhã entrega, que haja nesta manhã reconciliação, que seja um dia que a nossa mente se abre para conhecê-lo da cabeça aos pés, para que nós possamos declarar e dizer: ora, Ele é totalmente desejável, Ele é tudo que possuímos, Ele é tudo que temos, não temos nenhum outro bem além dEle. Nada mais aqui na terra tem valor no momento que nós o conhecemos. Nada mais interessa, nada mais presta, nada mais interessa. Nós queremos viver com Ele e para Ele. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra ela é tremenda. A Tua palavra, meu Deus, ela é poderosa, Pai.
Sabemos, meu Deus, que nós, como o Senhor nos encontrou sujo, pecadores, amaldiçoados, meu Deus, e também amaldiçoadores, Pai, que éramos do teu povo, Pai, como Simei, lá de Baurim, meu Deus, amaldiçoava a Davi, Senhor. Assim nós éramos e teus inimigos, Pai. Assim éramos, meu Deus, tão maus, Senhor. Mas o Senhor nos trouxe perdão, como Davi perdoou também Simei, Senhor. Meu Deus, sobre a nossa vida haja a tua mão, a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, Pai. Eu oro, meu Deus, para que cada dia o nosso coração, meu Deus, tenha, meu Deus, mais de Ti, mais do Senhor na nossa vida, Pai. E que Te possamos conhecer mais e mais, Senhor. O mais desejável, Pai, o desejado das nações. Meu Deus, desejamos mais a Ti e queremos mais de Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, meu Deus, com todas as limitações, Pai, para transmitir a Tua santa e poderosa palavra. Mas que o Teu Santo Espírito, o poder do Teu Espírito Santo, traga essa palavra e coloca, Pai, lá no profundo do nosso coração. Que gere em nossa vida nesta manhã, Senhor, sementes, meu Deus, para a eternidade. Sementes, meu Deus, que vão mudar e que vão transformar cada dia a nossa vida, Senhor. Oramos, meu Deus, em nome de Jesus, e Te louvando e Te agradecendo, porque o Senhor é totalmente desejável na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração. O Senhor é totalmente desejável para a vida dessa igreja. O Senhor é totalmente desejável para a vida dos discípulos, para a vida daqueles que estão sendo discipulados. Meu Deus, o Senhor é totalmente desejável nos nossos apriscos. O Senhor, meu Deus, é totalmente desejável nos nossos discipulados, Pai. Nos ajuda a avançar, meu Deus, em amor para contigo. Que não venhamos perder de maneira nenhuma, esfriar o nosso amor, mas que cada dia sejamos mais apaixonados, Pai. E o nível da nossa paixão vai ser o nível da nossa entrega. O nível da nossa paixão será o nível da nossa entrega. Meu Deus, declaramos isso, o nível da nossa paixão será o nível da nossa entrega. Oramos a Ti, meu Deus, buscamos ao Senhor e Te adoramos e Te louvamos, porque o Senhor é totalmente desejável. Desejável para nós, desejável para a Tua igreja. Assim Te queremos, assim anelamos. Meu Deus, em nome de Jesus, adoramos a Ele, bendizemos a Ele, em nome do Senhor Jesus.